Thelma, eu vou avançar agora, porque nós vamos entrar no foco central dos artigos da lei que interagem diretamente com o aspecto de metaverso. Então, aqui eu vou passar rápido, porque é alguma coisa que eu diria que é bom que todos leiam depois, peguem essa apresentação, reflitam e entendam, né? Eu comecei desde o início, eu digo que talvez, eu brinco assim que a LGPD, a lei, né, nacional, parece que ela foi construída para mundos virtuais. Ela me dá esta impressão, porque são tantas coisas que remetem, né, ou que se relacionam entre metaverso e LGPD, que a gente fica até muitas vezes assustado. Ou seja, por quê? Ela disciplina, o artigo 2 disciplina a proteção de dados pessoais. E ele não esclarece em que local, mas ele disciplina dados pessoais. Se os nossos avatares, eu pergunto para todo mundo refletir, vai existir algum avatar no metaverso que não seja a gente? Que não tenha por trás dele um ser humano? Não tem como. Ah, um ser humano vivo. Um avatar morto no metaverso, né, representando um ser humano morto, vai ser difícil. Pode até acontecer. Estou aqui dizendo que, né, contestando. Eu acho que, mesmo que tenha, que a gente crie aplicações que desenvolvam metaversos aproveitando, né, a gente, nesse momento que temos ensinado as máquinas a aprenderem, existe um programador por trás que deu esse comando. Então, esse ser humano vai ser o responsável. Perfeito. Agora, pensa o seguinte, eu vou dar um exemplo bastante recente, né, agora. Pensa assim, de a gente colocar um Jô Soares como um avatar, com a personalidade dele, com a capacidade de verbalização, de humorismo e de tudo no metaverso, só que ele não vai, ele está morto. Então, por trás dele vai existir um ser vivo, vai existir alguém que controla aquele avatar do Jô Soares com toda a inteligência e todo o aporte, né? Mas, no fim, o que nos interessa é o seguinte, pergunto para quem quiser pensar, a personalidade dele, o respeito às suas informações pessoais, as questões realmente de intimidade do Jô Soares não deverão ser respeitadas no metaverso? Com certeza. Então, o que eu quero dizer é que a inteligência artificial, os processos, tudo aquilo que estão por trás, que darão vida aos nossos avatares no metaverso, vão estar sujeitos à regulação, a leis, a estruturas éticas e morais, estruturas que nós vamos ter que respeitar, nós, seres humanos, em qualquer lugar do planeta, que vamos, né, seja lá o controlador, operador ou titular, todos nós vamos ter que respeitar. Bem, minha gente, aqui o artigo 2, parágrafo 1º, né, ele diz assim, respeito à privacidade. Veja só, quando ele diz o respeito à privacidade e a gente olha para o metaverso, eu tenho que lembrar que existem processos, tecnologias chamadas de privacy by design, privacidade pelo desenho desde a concepção, desde o início. Então, ele deve ser nativo no metaverso. Todas as arquiteturas, as estruturas de desenvolvimento SDK e tudo que envolve os ambientes virtuais 3D já deve, desde a sua concepção, você vai planejar, projetar um mundo virtual ou a sua participação no mundo virtual do seu avatar deve ser considerado o respeito à privacidade. A autodeterminação informativa, né? No artigo 2, eu digo assim, ela tem que dar direito, ela empodera os nossos avatares em exigir configurações robustas, detalhes, transparências, controle, anonimização forte, tudo isso. A 3, liberdade de expressão, de informações, de comunicação e opinião. Ora, é a liberdade de ser e fazer. Então, isto é muito importante para que o nosso avatar no metaverso tenha essa liberdade de fazer. E aí, ela fala, no 4 aqui, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, né? E ela diz assim que corresponde ao direito digital no mundo real, ou seja, tudo aquilo que a gente olhar para o metaverso, eu digo assim, tribunais virtuais no metaverso devem garantir os avatares essas condições. Então, garantir a honra,
a inviabilidade, intimidade, a imagem do avatar, seja lá no mundo real ou no mundo virtual, tem que ser contemplada, não dá para ser de outra forma. O item 5 aqui, o artigo 2, parágrafo o 5º, diz assim, desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação. Ora, todo o hype de mercado que veio, conceito, ele é uma inovação, ele está trazendo o metaverso, ele está trazendo os aspectos DeFi, os criptoativos, tudo isso está dentro desse conjunto. A lei não proíbe, né, que você compre moedas virtuais, que você se transforme num avatar NFT, não existe este tipo de proibição, pelo contrário, ela incentiva que haja o avanço tecnológico. E, olhando aqui sobre a ótica, né, sexta da livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, a livre iniciativa está ligada a qualquer empresa poder, ou qualquer pessoa, qualquer avatar, poder criar a sua empresa no mundo virtual. E, obviamente, que tem que respeitar a concorrência, tem que respeitar o consumidor, os seus avatares, tudo isso. Então, a lei ela apoia e regula algumas coisas nesse sentido. E ela encerra, né, no artigo 7º, aqui, no artigo 2, parágrafo 7º, dizendo assim, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade, o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Eu digo aqui exercício da cidadania digital, inclusive. Ela não especifica cidadania no mundo real ou no mundo metaverso ou no mundo virtual de modo geral. Ela diz da cidadania. Então, eu digo que este artigo 2, que dá base introdutória para a lei, ele é extremamente importante, porque ele elenca tudo isso. Mas nós temos vários outros artigos. Então, o artigo 3, por exemplo, ele não distingue a aplicação da lei se fará no mundo real ou virtual. Ele é muito importante porque ele especifica que, independente, né, onde estejam localizados os indivíduos no território nacional, ou independente do meio, o meio é papel, né, é digital, é na internet, qual é o meio? Independente do meio, ou do país onde os dados estejam localizados, devem ser protegidos, ou seja, a privacidade deve ser respeitada. O artigo 3 da LGPD é extremamente importante nesse sentido, porque, apesar de extremamente simples, ele dá tudo aquilo que nós precisamos para que a lei tenha uma abrangência na internet, nos mundos virtuais, nos metaversos e tudo aquilo que for criado. O artigo 12º, parágrafo 2º, também ele diz assim, poderão ser, né, igualmente considerados como dados pessoais, para fim dessas leis, aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental, né, de determinadas pessoas naturais ser identificada. Ou seja, veja só, os nossos avatares, dentro do metaverso, vão ter registrados, a gente vai ver isso logo mais, ainda nesse módulo 5, vão ter registrados os seus perfis comportamentais, não só seus dados pessoais de identificação do seu ID único, mas eles vão ter várias outras informações que vão traçar o seu perfil comportamental. E, de certa maneira, a lei regula, já a partir do artigo 12º, parágrafo 2º, esse tipo de coisa, tá? O artigo 20, da mesma forma, ela diz assim que os titulares de dados têm o direito a solicitar revisões de decisões tomadas unicamente por tratamento automatizado, ou seja, ela leva a questão daí, tá? Dados que refletem seu interesse, incluídas as decisões destinadas a refletir o seu perfil pessoal, profissional, de personalidade. Tá? Ela diz, dados que afetem os seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo de crédito e outros aspectos. Isto aqui afeta diretamente a personalidade do avatar. Ela não cita avatar, obviamente, na lei, ela não cita internet, mas, independente do meio, se aplica a definição de perfil. O artigo 21, ele fala sobre dados pessoais referentes ao exercício regular de direito
do titular não podem ser utilizados em seu prejuízo, ou seja, dados de um avatar não podem ser utilizados em seu prejuízo. A lei garante isso. Isso é garantido em todos os meios, mundo real ou virtual. O artigo 22º diz que a defesa dos interesses, dos direitos dos titulares de dados, ou seja, nossos avatares, poderá ser exercida em juízo de forma individual ou coletivamente. Veja, uma comunidade, uma pessoa, um avatar no mundo virtual, ou uma comunidade no mundo virtual, pode reclamar num tribunal, seja ele virtual ou no mundo real, sobre uma coisa, um tratamento inadequado de informações. Então, isto aqui, a lei, de certa maneira, garante esse direito de reivindicação individual ou coletivamente para todos os titulares de dados. Nós temos muita coisa aí, né? Então, isso aqui que eu estou trazendo é apenas um apanhado muito breve do que tem aí. Então, o capítulo 4º da lei, que trata do tratamento de dados pessoais pelo poder público, no artigo 30, ele fala um monte de coisa do que o governo pode ou não pode fazer com os dados pessoais. Mas, em linhas gerais, nós acreditamos que, logo mais, a NPD vai soltar regulação específica sobre metaverso que atendam, né, essas coisas, inclusive as divergências que possam acontecer, inclusive como o governo nacional trata as bases de dados das pessoas que estarão, obviamente, trafegando no metaverso. Tá? O capítulo 5º, que trata da transferência internacional de dados, em si, ele já é praticamente um capítulo que, direto ou indiretamente, regula as plataformas metaversais internacionais. Se eu tenho uma plataforma de metaverso que está fora do Brasil, eu tenho uma lei que diz assim que a transferência internacional de dados está regulada a partir do capítulo 5º da lei, com regras que estão e com os acordos internacionais que estão aí. Então, de certa forma, nós temos já bastante coisa, e a própria NPD vai regulamentar logo mais aspectos desta questão de transferência de dados internacionais. Quando a gente olha o artigo 37 da lei, que trata do controlador e operador, né? E aqui, quando eu olho nessa questão operador como uma plataforma, porque qualquer plataforma em que eu for hospedar um website ou que eu for hospedar um mundo virtual, um metaverso, é um operador do controlador. Então, ele sendo operador, ele está regulado na lei, né? Ele diz assim, que devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realize, especialmente quando baseado em legítimo interesse. Ora, no negócio, né? Muita coisa no metaverso vai ser baseada em legítimo interesse, vamos entender isso. O artigo 38, ele diz assim, que a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção, inclusive de dados sensíveis. Veja que boa parte dos dados nos metaversos, dos nossos avatares, serão dados sensíveis. São dados capturados por interfaces IoT, muitas vezes essas interfaces vão levar dados neurais, então dados sensíveis, de certa forma, já está regulado, referente às suas operações de tratamento de dados nos termos regulados. Tem que existir um relatório de análise do impacto, do prejuízo que esses dados sensíveis podem trazer aos titulares, aos nossos avatares, tá? Obviamente que observado os segredos comerciais e industriais, é lógico que ele tem que fazer o relatório indicando como ele trata, como ele faz, quais são os riscos, mas, ao mesmo tempo, observado os seus segredos virtuais. O artigo 42, ele completo, né? Ele diz que o controlador ou operador, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, que causar danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, né? Ou produzir violação à legislação, é obrigado a repará-lo. Isso não importa se é no mundo virtual ou no mundo real. Então, é importante a gente ter esse conceito. Se você se sentir prejudicado como avatar no metaverso, você, pelas leis nacionais e pelas leis internacionais, tem o direito de pedir o seu ressarcimento. Vamos lá. O artigo 44 diz que o tratamento será, né, dados pessoais, será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer
a segurança que o titular dele pode esperar. Ou seja, isso exige que as plataformas, exige que os controladores e operadores tenham, ao tratar os nossos dados pessoais ou ao tratar os dados dos avatares, tenham que se preocupar com a atualização tecnológica dos processos de tratamento de dados. Então, fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, né? Assegurar que a base para tratamento, né, e especial no metaverso, ou seja, que a segurança é a base. Quando a gente olha o artigo 45 da lei, ele remete ao Código de Defesa do Consumidor. Então, ele diz que assim, as hipóteses de violação dos direitos do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. Quem é a legislação pertinente do Brasil? O Código de Defesa do Consumidor, adicionado de tudo aquilo que a LGPD traz sobre a questão de privacidade de dados aos consumidores, que somos nós titulares, que seremos os nós avatares, né? Então, eu digo que isto se aplica similar ao meta-commerce, ao e-commerce no metaverso. Praticamente encerrando aqui, o artigo 46, ele define assim: agentes de tratamento de dados devem adotar medidas de segurança técnicas administrativas aptas a proteger dados pessoais de acesso não autorizado, de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Aqui eu estou falando dos vazamentos de dados, das invasões cibernéticas, de tudo aquilo, ou seja, no mundo virtual, no mundo real. Ele define aqui no parágrafo 1º do artigo 46 que a autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos, e eu defino aqui, inclusive metaversais, para tornar aplicável o disposto no caput do artigo, considerando né, a natureza da informação tratada, as características específicas de tratamento de dados e o estado atual da tecnologia. Veja, aqui, mais uma vez, a lei define que a tecnologia tem que se manter atualizada para o tratamento de dados, especialmente nos casos de dados pessoais sensíveis, assim como os previstos no artigo 6º dessa lei. Parágrafo 2º define assim: esta aqui talvez é o artigo mais significativo para quem pensa no planejamento, na arquitetura de construir mundos virtuais e no metaverso. Ele diz assim: as medidas que tratam, né, a base, o caput da lei, ele diz assim, deste artigo, deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto, serviço, projeto, aquilo que for, até a sua execução, até a sua operação. Isso é privacidade por design, inclusive nos mundos virtuais e metaversais. Privacidade por design é um padrão metodológico que é fundamentado em 7 princípios, 30 critérios e 94 controles. Apesar de muitas vezes eles não serem utilizados na LGPD, muita gente boa de LGPD, muito de PO, não conhece isto aqui, não sabe utilizar, e aqui nós lembramos que esses critérios são internacionais, metodologia documentada, processos de certificação, tudo aqui disponível para que o Privacy by Design, estabelecido para a GDPR, para a LGPD, seja aplicado, inclusive aplicado nos controles e na produção de garantia de privacidade, inclusive atualizado no metaverso. O artigo 48, ele define que o controlador, e eu diria aqui que não só o controlador, mas é obrigação do controlador, principalmente os operadores também, deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidentes de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares ou aos avatares aqui, né? No mundo, né, no casos virtuais, inclusive os avatares. Então, veja só, toda vez que houver um vazamento de dados no metaverso, o responsável o proprietário da plataforma ou responsável pelo vazamento tem que avisar aos avatares. Vamos ver que aqui o artigo 50 define assim:
os controladores, né, e os operadores no âmbito das suas competências pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas de governança, estabelecer as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclusive relações de petições com titulares, reclamações de petições com titulares, né? As relações também. Isso aqui eu estou falando de normas de governança. O artigo 50 ele traz um critério muito forte de você estabelecer as melhores práticas, as regras de governança, estabelecer os padrões, documentar tudo isso. E veja, dentro de um projeto de metaverso, isso é extremamente importante, eu estabelecer todo esse processo documental antes de colocar o meu metaverso, o meu mundo virtual em operação. Então, aqui ele define, né? Quando a gente olha, né, a gente diz assim que os metaversos e mundos virtuais deverão ser administrados pelas plataformas, portanto, compete a elas atender na íntegra o requerido do artigo 50, integralmente especial contra a governança da privacidade, né? Ele traz aqui no parágrafo 2º, que, na aplicação dos princípios indicados no inciso 7º e 8º, que se refere à, né, à segurança e prevenção, do caput do artigo 6 da lei, o controlador, observadas as estruturas, a escala e o volume das operações, o volume de dados, tem como, né, dados sensíveis, né, dos tratamentos, tem a probabilidade, né, tem que arcar com a probabilidade de gravidade dos danos para os titulares do dado. Ele poderá aplicar um programa de governança, ou seja, é muito centrado num programa de governança que leva para melhores práticas todo o processo de governança envolvida, a questão da segurança, da capacitação de privacidade e segurança de todos aqueles envolvidos no metaverso. Veja só, não basta para uma organização ter os seus processos de segurança dentro da sua área de tecnologia da informação, né? Segurança e privacidade, ela tem que fazer com que todos da companhia, todos os seus parceiros, todos os seus fornecedores, toda a cadeia de relacionamento, inclusive os seus clientes, tenham consciência dos seus direitos, da capacidade desta organização, desse controlador, poder tratar dados dentro da lei, com as melhores práticas, com os melhores processos de segurança. Isso tem que estar divulgado, disseminado, ter dado transparência. Isso é extremamente importante. Então, quando a gente olha aqui, encerrando praticamente o artigo 51, né, que compete à autoridade nacional, ela deve estimular adoções de padrão técnico, inclusive para o metaverso. No 52 diz que os agentes de tratamento de dados, em razões das informações contidas, ficam sujeitos a sanções administrativas. Veja que existe uma responsabilidade muito grande, tanto dos controladores, né, quanto dos operadores, também falando aqui dos DPOs, vamos dizer assim, dos encarregados, em relação à forma com que as sanções podem atingir em função da responsabilidade do processamento. Apesar que o DPO, ou o encarregado, tem uma responsabilidade menor, ele não deve achar que está totalmente isento. Tudo vai depender do caso, do julgamento, da visão judicial, de como o determinada, vamos dizer assim, determinado elemento dentro do processo foi responsável por alcance. Então, aqui, só dizer para vocês que nós estamos apresentando uma visão muito rápida, porque o nosso objetivo é outro, sobre isso, né? A gente tem um curso completo sobre o tema, mas isso aí é outra questão. Eu vou falar... Muito bom, João, parabéns. Você está trazendo um super resumo aí para os nossos alunos, indicando já na lei existente o principal, como você falou, não dá para falar tudo, mas o principal relacionado a esse impacto com o metaverso. Diz uma coisa, quando a gente traz essa puxada do metaverso, a gente associa essas questões como uma evolução. Na verdade, é uma pergunta, não uma afirmação, no sentido de que, quando a gente trata dos nossos sites atuais, que a gente visita, embora não seja ainda esse conceito do mundo virtual, porque ele pertence a uma companhia, é a
mesma coisa? É o mesmo impacto? Porque a gente fala assim, essa governança, isso já existe quando eu faço a visita a um site? Perfeito. Ó, pensa o seguinte, vamos pensar de forma muito simples. Hoje, esquece metaverso, vamos pensar assim. Eu vou entrar, eu nunca entrei no Facebook, vou me cadastrar, vou criar uma conta no Facebook. O que o Facebook pede para mim? É uma rede social, ele é uma empresa, ele é uma organização por trás. O que ele pede para mim? Ele pede uma série de dados e eu, porque eu quero ter essa conta, vou dar esses meus dados, vou fornecer meus dados, não é verdade? Isso já acontece hoje. Muito bem, vamos levar agora para um outro tipo de coisa. Eu quero comprar produtos de informática num e-commerce especializado chamado Kabum, por exemplo. Ao fazer isso, eu não tenho conta lá, eu vou ter que fazer o quê? Me cadastrar, fornecer meus dados, e se eu fizer uma compra, aí sim ele vai pedir mais dados ainda, se eu vou pagar com boleto, se eu vou pagar cartão de crédito, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar um número de cartão de crédito, vou ter que dar meu CPF para poder fazer uma compra. Isto já estamos falando do mundo hoje, ok? Veja só, falando do mundo hoje, por que é que, e falando aqui do primeiro caso, no caso do Facebook, por que o Facebook levou tanta multa na Europa, no mundo, tal? Porque ele utilizava os dados das pessoas de uma maneira que, no fundo, é comercial para ganhar dinheiro, ele utiliza os dados da estrutura da rede social que ele tem, e ele monitorava uma série de outras coisas que não só são esses dados fornecidos. Então, por exemplo, o perfil do usuário, naquilo que ele usa, que ele faz, o que ele publica, o gosto pessoal, toda a interatividade social que ele tem na rede, tudo isso é capturado e traz um perfil do próprio usuário. Isso já é. E, tratando isso, o Facebook vende para empresas comerciais nos ofertarem produtos, nos entender o comportamento do colaborador, vamos dizer assim, do consumidor e etc. Então, tudo isso foi tido como antiético, visto que nós, fornecedores de dados, não tínhamos noção de que os nossos dados estavam sendo utilizados para tais N outras finalidades. Veja só, isso já acontece hoje. Agora, numa evolução, você pensando que hoje nós já temos vários, dezenas, centenas de websites na internet trabalhando com o Web 3.0, arquitetura descentralizada, DAO, né? Utilizando possibilidades de ter arquitetura 3D, e ainda não se denominando, elas não estavam se denominando metaverso. Elas não estavam, elas estavam usando, você via tal, pô, que site bonito, olha só o que faz, etc. e tal, e você ia lá, se cadastrava, fazia, inclusive redes, nós estou falando inclusive outras redes sociais, né? Mais interativa, mais bonita, você podia criar seu avatar, estou falando de redes sociais, onde você cria isso antes de nós termos o hype, do Facebook se transformar em meta, nós estamos falando antes de outubro de 2021. Isso já existia, já tinha muito, e etc. Veja só, mas à medida em que eu entro com óculos de realidade virtual, e aí eu estou falando daquela categoria de óculos, não esse óculos comum que eu ponho o smartphone dentro, mas mesmo este que eu ponho o smartphone dentro, o mais simples possível, um óculos de R$ 60, um óculos de R$ 200, um óculos de R$ 500, aqui comprado no nosso mercado, um óculos barato, onde eu coloco o smartphone dentro, ele consegue capturar meu movimento, se eu estou olhando para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Ele consegue saber se eu estou sentado, se eu estou em pé. E esses dados todos já são levados para as plataformas. Ok? Quando a gente fala aqui, então, nessa evolução de metaverso, o metaverso nada mais é do que um website em plataformas mais avançadas, com melhores recursos computacionais,
que nos dão a capacidade de uma interatividade melhor, de pertencimento. Nós achamos que estamos dentro do mundo, nós achamos que pertencemos a ele. E aí nós transferimos uma quantidade de dados sensoriais, dados que são hoje tidos como biométricos, num volume tão grande, e a gente não sabe, neste momento, o que estão fazendo com eles. Então, é conveniente que nós, avatares, tenhamos consciência das leis que nos protegem e dos nossos direitos, para que a gente possa, a partir daí, então, tomar as providências cabíveis no caso de vazamento, no caso... Então, veja, e obviamente que à medida em que o maior número de avatares no mundo tomarem essa consciência, nós vamos ter uma autorregulação desse mercado. Os avatares vão tomar mais cuidado, vão questionar mais, vão reivindicar mais, vão exigir que as plataformas respeitem os seus direitos. E é isso que nós precisamos incentivar, e precisamos incentivar os nossos alunos, que vão ser desenvolvedores de soluções nesse caminho, que eles entendam a responsabilidade sobre isso, e entendam o impacto que isso vai trazer sobre a população que vão estar visitando as suas empresas no metaverso. Isto que é importante a gente entender. Eu quero até fazer uma referência, João, porque muitas vezes a gente está falando da pessoa física, a gente navegando, né, consumindo muito conteúdo gratuito, e existe essa troca. Olha, legal, eu estou acessando um conteúdo que me interessa, gratuito, então tudo bem a pessoa saber onde eu estou, a região que eu estou, alguma informação que possa ser passada, ou mesmo de perfil, de acordo com o que eu clico, a tela que eu fico parada dentro de um site, isso tudo é observado. Mas também existe na relação de serviços pagos. Hoje nós temos muitas empresas com data drive, elas são empresas que funcionam e são dirigidas totalmente com base nos dados que são coletados. As fintechs é um grande exemplo disso. Então, você até fez a referência, né, do artigo 20, que fala definição de perfil de acordo com um tratamento automatizado, ou seja, AI funcionando. Então, atenção, pessoal, porque também, mesmo onde a gente escolhe contratar, cobrar, a gente tem essa oportunidade de revisão. Então, isso vale para a gente entender quando a gente consome ou para como a gente vai tratar os nossos clientes nos nossos mundos virtuais. E eu acho que é importante que essa base que a gente está trazendo para vocês dessa formação permite que vocês já comecem a coletar resultados, se diferenciar no mercado agora. O metaverso é um conceito, só que já está plugado com um monte de coisa que está acontecendo. Então, quem trabalha hoje dentro de uma organização de data drive sabe que, assim, quando para de funcionar todos esses processamentos de inteligência artificial, todas as áreas param, porque é empresa orientada a dados. Então, é uma tendência que os nossos negócios corporativos já estão, só fortaleçam, os que não estão, é um caminho sem fio, porque o dado é o novo petróleo. Então, pode sim se ganhar dinheiro usando dados, desde que você tenha essa consciência. Então, a gente sabe que esse módulo está pesado, né? Está mais longo do que os tradicionais, mas é muito importante, não tem como a gente deixar de passar, tanto que quem quiser se especializar depois vai ter rotas com módulos específicos, com cursos específicos para essa associação. Bora lá, professor.